Se Deus quiser levar, eu vou glorificar.
Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para o último dia do 6º módulo Combatendo a Ansiedade, com o tema principal Vencendo os Temores da Alma. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, essa confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu, que há de nos capacitar para vencer esse gigante que vem anos e anos assolando a nossa vida, que se chama ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Vive se remoendo por dentro? A palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento. Ansiedade é apertar o pescoço, tirar o oxigênio, sufocar. A ansiedade é o mal mais democrático do século, pois atinge grandes e pequenos, pobres e ricos, doutores e iletrados, religiosos e ateus. Este propósito tem dicas importantes para vencer a ansiedade. E neste último dia, trago o tema: não temas, crê somente. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Marcos capítulo 5, versículo 36. A vida não é indolor. Consequências ruins acontecem com pessoas boas. Tragédias desabam sobre a cabeça de crentes e descrentes. Jairo era chefe da sinagoga. Era um homem temente a Deus e amado pelo povo. Jairo estava aflito. Sua filha única estava à beira da morte. Ela tinha apenas 12 anos. Embora Jairo fosse um homem rico e religioso, estava em apuros. Seu dinheiro não pôde socorrê-lo. Sua religião não pôde ajudá-lo. A morte estava rondando a sua casa para levar precocemente sua filhinha. Nessa hora de desespero, Jairo vai a Jesus e se prostra diante dele e suplica por ajuda. Quando Jesus estava a caminho de sua casa, Jairo recebeu o recado de que sua filha já estava morta. Foi nesse momento de desespero que Jesus lhe disse: Jairo, não temas, crê somente. Quando Jesus caminha conosco, não precisamos ter medo de más notícias. Quando Jesus caminha conosco, a morte não tem a última palavra. Quando Jesus caminha conosco, a fé triunfa sobre o medo e a esperança prevalece sobre o desespero. Jesus ressuscitou a filha de Jairo e a alegria voltou àquele lar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele agora diz a você também, meu irmão, minha irmã, que está enfrentando este grande transtorno de ansiedade: não tenha medo, apenas creia. Entregue seus cuidados a Jesus. Para Ele não tem causa perdida. Não tenha medo, tenha fé. No livro de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43, a palavra diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. A cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo.
Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conhecia do que nela se operava. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Meu irmão, minha irmã, do que podemos colher desta mensagem deste último dia? Eu trago para você verdades a serem reveladas para a sua vida. Vamos lá. Primeiro, a intercessão cheia de fé. Pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. Primeiro, o que era interceder? Intervir a favor de alguém ou de algo. Pedir, rogar, suplicar. Segundo, interceder é colocar-se no lugar do outro e pleitear a sua causa como se fora a sua própria. Terceiro, o intercessor é aquele que vai a Deus não por causa de si mesmo, mas por causa dos outros. Quarto, Jairo era um pai em desespero pela situação de enfermidade de sua filha. Seu amor e sua dor por ela os moviam a interceder diante de Jesus em favor dela. Quinto, embora o texto não esteja falando especificamente sobre a oração, ele fala claramente sobre a intercessão. Jairo foi a Jesus interceder pela vida de sua filha. Para vencer as crises deste tempo, precisamos aprender com Jairo a termos a atitude de fé da intercessão. Sétimo, como líder religioso na sinagoga, ele conhecia exemplos de intercessores. A. Abraão intercedeu por Ló. B. Moisés intercedeu pelo povo diante de Deus por causa do pecado da adoração no bezerro de ouro. C. Esther intercedeu diante de Deus para a preservação de seu povo durante a ameaça de matança idealizada por Ramã. Oitavo, essas e outras histórias de homens e mulheres de fé possivelmente inspiraram Jairo tantas vezes. Agora era a sua vez de ter a atitude de fé ante a crise. Ele iria interceder por sua filha. Nono, hoje é preciso ter em nosso meio homens que intercedam por seus lares. Hoje é preciso ter mulheres que buscam ocupar o espaço na sociedade, mas que abracem a missão de interceder por uma sociedade melhor, que tema a Deus. 11º, hoje
Deus quer levantar no meio do seu povo gente que se importa com o próximo a ponto de sofrer, chorar, abraçar, mas também crer que o Senhor quer usá-las para a salvação e restauração de muitas almas. Eu trouxe esses pontos para que você atente na busca, para que você tenha atenção no momento no qual está vivendo e que você tire bons exemplos no texto que está sendo narrado nesta noite. Mas, na verdade, o segundo ponto é ter uma fé que não perde a esperança. Por que estamos falando nisso? Veja bem, enquanto Jairo conversava com Jesus no meio da multidão, surge uma mulher enferma. Há 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela já estava tentando todas as coisas para ficar curada. Seus recursos haviam acabado. Depois de tanto sofrimento e sem dinheiro, ela podia ter perdido a esperança. Normalmente é assim conosco, não é? Tentamos de tudo para resolver nossas crises e quando os recursos acabam, com eles se vão nossas esperanças. Mas ao ouvir falar a respeito de Jesus, seu coração se enche de fé e esperança. Se ao menos eu puder tocar na capa dele ou na veste dele, serei curada. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, versículo 1. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Salmos 146, versículo 5. Por quem esperança fomos salvos? Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Romanos 8, versículo 24. Foi assim, cheia de fé, que alimentava sua esperança. Que essa mulher vai ao encontro de Jesus. E mesmo apertada pela multidão, toca nas vestes de Jesus e recebe a cura. Como falta em nossa vida essa fé tremenda que é capaz de transformar crises em tempos de esperança. O que Deus deseja é incutir em nós essa fé que crê mesmo sem ver, antes de receber. Olha, eu sempre soube que minha mãe era uma mulher de fé e oração, mas depois da morte de meu pai, ela tem passado por muitas lutas e batalhas de fé. E mesmo quando os outros não acreditam que pode haver mudança, ela afirma: o Senhor já prometeu, o Senhor fará. A atitude de fé alimenta a esperança e nos permite ver a graça de Jesus. Um terceiro ponto importante dentro do quinto e último dia deste sexto módulo: fé perseverante, que não desiste diante das dificuldades. Olha, no texto de hoje é possível notar algumas barreiras que se levantaram para ambos os personagens em crise. Ponto número 1. A posição de líder na sinagoga. Judaísmo. Buscar a ajuda de Jesus? O que as pessoas iriam dizer? Ponto número 2. A multidão que exprimia Jesus e que trazia dificuldade para que a mulher e Jairo se aproximassem de Jesus. Ponto número 3. Por vezes, são os próprios discípulos de Jesus podem se tornar impedidores ou barreiras por não compreender o que o Senhor quer fazer na vida das pessoas. Não ter a percepção espiritual. Veja bem, no mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que me tocou nas vestes? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Veja bem, ponto número 1. No caso de Jairo, até a mulher estava atrasando o mestre. Algumas vezes pensamos que Jesus está ocupado realizando milagres na vida dos outros e que nunca vai chegar a nossa vez. Ponto número 2, a notícia que não adianta mais. A menina havia morrido.
a zombaria dos amigos e familiares. As oposições e barreiras que procuram impedir a nossa fé são muitas. Elas estão presentes nas circunstâncias, nos ambientes, nas ideologias refinantes em nosso tempo. Mas todas essas coisas podem ser suplantadas pela fé. Uma fé perseverante que não desiste, que espera no Senhor da sua salvação. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Lamentações 3, versículo 24. Por isso, meu irmão, minha irmã, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Hebreus 10, versículo 35 e 36. Nesta noite eu trouxe esses pontos importantes para a sua vida. Porque desde o primeiro dia eu sempre digo e falei, não sei se eu comentei nesse 6º módulo, é importante as anotações. Para que no dia a dia, na sua meditação, na sua oração, você possa ver e analisar o que vem lhe faltando no que diz respeito à ausência da sua oração, da sua fé, na sua busca, o que vem fazendo de errado. E eu reflito sobre tudo que nós falamos. A fé da mulher hemorroíça e de Jairo. O evangelho de hoje narra a realização de 2 grandes milagres. A cura da mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos e a reanimação de uma menina de 12 anos que havia sido dada como morta. Além da repetição desses 12 anos nas 2 histórias, existe um outro fato em comum: a fé das pessoas envolvidas. E é sobre ela que irei finalizar este último dia. Não tenha medo, basta ter fé. Eis o segredo de 99% das pessoas que conseguem alcançar seus objetivos. Eles têm fé. O 1% restante consegue seus objetivos por sorte e porque alguém conseguiu por ele ou por ela. Ter fé implica em acreditar em algo a tal ponto que não haja espaço para dúvidas de que aquilo que se tem fé seja real. Vou dar aqui alguns exemplos, meu irmão, minha irmã. Primeiro, um vendedor tem um produto para vender e ele tem tanta certeza que vai vender aquele produto que o comprador percebe a segurança dele e acaba comprando. Por entender que o produto é tão bom e que está por um preço tão justo que vai ser vendido logo. Segundo, um rapaz quer namorar uma garota e tem tanta confiança que irá conquistá-la que transparece isso em forma de espontaneidade, sem forçar, por saber que é uma questão de tempo e conhecimento mútuo, até que ela, ao perceber que ambos se sentem à vontade um com o outro, comece a querer se aproximar cada vez mais dele. Hoje, Marcos nos mostra 2 histórias de fé. No caso da mulher hemorroíça, ela tinha certeza que se tocasse na orla do manto de Jesus ficaria curada. E assim foi. No caso da menina de 12 anos, precisou da fé de seu pai, que insistiu e persistiu com Jesus, apesar das pessoas dizerem que não adiantava mais, pois ela já estava morta. Jesus chamou os discípulos de confiança. Os pais da menina pegou na mão da menina e pediu que ela se levantasse. E ela se levantou e se pôs a andar. Mais um milagre de fé. Se Jesus não tivesse a certeza que poderia fazer esse milagre, certamente não teria conseguido. Mas Jesus não teve dúvidas, em momento algum, de que ele era capaz de realizar aquele milagre. Podiam caçoar e zombar dele à vontade. E é assim que devemos ser, firmes na fé. Então, primeiramente, que tenhamos objetivos e metas para alcançar na vida.
E saibamos que só iremos alcançá-las se nos comportarmos hoje como se já soubéssemos que é apenas uma questão de tempo e paciência, somando ao nosso esforço e a bênção de Deus, para conseguir alcançar o que desejamos. Deus faz a parte dele, mas não irá fazer a nossa parte. E a conclusão desta noite, meu irmão, minha irmã. Primeiro, quando há fé em nossos corações, tocamos o coração de Jesus. Segundo, quando há fé, recebemos palavras de Jesus que nos fortalecem nas crises. Quando a mulher se ajoelha diante de Jesus, ele diz a ela: filha, a tua fé te salvou, te curou. E assim será nesta noite, meu irmão, minha irmã. Para Jairo, palavra de encorajamento no momento mais crítico na morte da filha. Creia, ela apenas dorme. Uma palavra de esperança em meio ao desespero da morte, e assim Jesus diz: tenha fé. Terceiro, quando a fé em nossos corações, recebemos dele a graça, o derramamento do poder, que é suficiente para nos restaurar, para dar vida. Jesus disse: Talitá cumi, menina, levante. E hoje, Jesus está dizendo: cumi, levanta-te, você que está aí sofrendo de ansiedade. Comer. Jesus diz: levante, sua ansiedade está curada. Quarto, quando a fé, o Senhor glorifica o seu nome, intervindo em nossa história. Quinto e último, você está em busca do favor, da graça, da restauração que Deus pode dar para as crises da sua vida? Então tenha fé. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. A palavra de hoje foi semeada. Talitá cumi. Talitá cumi. Esta é a ordem de Jesus. Menina, levante. Homem, levante. Foi destruída as enfermidades. Foi anulado o seu sofrimento. Jesus está restaurando a sua vida, a sua família, as suas finanças, a sua saúde, o seu emprego, os seus negócios. Jesus quer apenas que você dê o seu coração, o seu amor. Jesus não quer que você faça um pacto com um lago jogando moeda. Jesus não quer que você carregue um lenço vermelho e jogue água e diga que está abençoando vidas. Não, não, não. Jesus quer o seu amor, o seu coração, a sua dor. E nesta noite, renda-se a Jesus, assim como aquela mulher que há 12 anos vinha sofrendo. Através da sua fé, apenas se eu tocar, serei sarado. Serei sarado, e hoje Jesus está dizendo: filho, creia em mim, tenha fé, que tu estás sarado. Louvamos e agradecemos o seu santo nome. Amém. E graças a Deus. Você nasceu para vencer, meu irmão, minha irmã. Shalom.